Se uma jovem te faz certas perguntas, não é curiosidade, é desejo disfarçado. O erro é que muitos homens não enxergam e perdem o momento. Existe um jeito estratégico de responder que transforma essas perguntas em atração irresistível. E quando você aprende, vira o homem que ela persegue. Fica comigo até o fim e eu vou te mostrar como. Quando um homem mais velho cruza o caminho de uma mulher jovem, existe algo muito mais profundo acontecendo do que a maioria imagina. A psicologia evolutiva mostra que a juventude feminina se sente instintivamente atraída por características como estabilidade, maturidade emocional e a sensação de proteção que apenas a experiência traz. David Buss, um dos maiores especialistas em comportamento humano, destaca que as mulheres, de forma inconsciente, buscam parceiros que ofereçam não apenas desejo físico, mas também segurança e perspectiva de futuro. É exatamente nesse ponto que muitos homens mais velhos se enganam. Eles acreditam que a diferença de idade é um obstáculo, quando, na verdade, se souberem se posicionar, pode ser a maior vantagem que possuem. Para o homem que já passou dos 30, 40 ou até 50 anos, é natural carregar consigo uma bagagem de vida que nenhum rapaz de 20 consegue oferecer. Você já errou, já caiu, já se levantou, já conquistou. E é justamente isso que desperta no imaginário feminino uma mistura de respeito e curiosidade. Ela não está interessada apenas em rugas ou cabelos grisalhos, mas no símbolo que isso representa: resiliência. A juventude feminina olha para um homem mais velho como quem olha para alguém que já conhece os atalhos da vida. E é nessa percepção que mora a chave da atração. Enquanto muitos jovens tentam impressionar com festas, roupas caras ou ostentação sem propósito, o homem mais velho que entende o seu valor joga em outro nível. Ele não precisa provar nada, porque sua presença já fala por si. Que é justamente por isso que, quando uma jovem se aproxima e começa a lançar perguntas, você deve entender que aquilo não é mera curiosidade casual. É um teste. É a forma silenciosa dela avaliar se você é de fato esse homem diferenciado ou apenas mais um que não sabe usar a idade a seu favor. O fascínio que ela sente não é apenas físico, é psicológico, é social e até biológico. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, falava sobre o conceito de capital simbólico, aquilo que uma pessoa representa no olhar dos outros, que vai muito além do dinheiro. No caso do homem mais velho, o capital simbólico está na imagem de autoridade, confiança e direção. Uma jovem sabe que, ao lado de um homem assim, pode viver experiências que ultrapassam a superficialidade que ela encontra entre garotos da mesma idade. E aqui entra um ponto crucial. Se você não souber interpretar esse fascínio, ele se perde. Quantos homens deixam escapar oportunidades simplesmente por não perceberem os sinais óbvios? Uma jovem não vai se declarar de forma direta, mas suas perguntas, seus olhares e a maneira como ela investiga sua vida são indícios claros de interesse. Ela quer saber se você é apenas idade, ou se é poder, se é apenas um corpo mais velho, ou se é um homem com valor real. É nesse momento que muitos caem na armadilha da insegurança, tentando provar juventude com atitudes imaturas. Isso é um erro fatal. Você não deve competir com os mais novos. Você deve mostrar, de maneira natural, que já superou essa fase. A verdadeira arma do homem mais velho é justamente não se abalar, não se justificar, não tentar ser algo que já não faz sentido. Quando você permanece centrado, a atração aumenta. Quando você demonstra calma, a tensão sexual cresce. E quando você deixa ela sentir que precisa conquistar o seu respeito, não o contrário, é aí que a balança do desejo se inclina totalmente ao seu favor. E é exatamente por isso que precisamos falar das perguntas que essas jovens fazem. Porque elas são os verdadeiros filtros, os momentos em que ela revela o que está buscando em você. Se no fascínio inicial existe curiosidade, nas perguntas existe confirmação. É aí que a atração passa do imaginário para o real. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina
E o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção, o livro digital. A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. É nesse ponto que surge a primeira pergunta reveladora. Você já foi casado ou teve relacionamentos sérios? À primeira vista pode parecer apenas curiosidade, mas a psicologia mostra que existe um filtro oculto nessa questão. A mulher jovem não está apenas perguntando sobre o seu passado amoroso. Ela está tentando medir a sua capacidade de manter vínculos, de ser um homem confiável, de ter histórico de envolvimento real. John Gottman, psicólogo reconhecido mundialmente por seus estudos sobre relacionamentos duradouros, sempre destacou que a previsibilidade e a estabilidade emocional são sinais de força em um parceiro. Quando ela toca nesse assunto, no fundo, está avaliando se você é apenas desejo momentâneo ou se é alguém capaz de oferecer consistência. O erro de muitos homens mais velhos é responder essa pergunta como se fosse uma confissão, carregada de justificativas ou arrependimentos. Nada disso. O homem que entende o jogo responde de forma serena, sem peso, transmitindo a ideia de que sua experiência passada o fez mais sábio, não mais frágil. Essa é a diferença entre o homem que perde a oportunidade e o que transforma a pergunta em gatilho de desejo. Porque, para a jovem, cada relação anterior é um indicativo de que você já foi validado por outras mulheres, e essa validação social aumenta o valor da sua presença. Ela quer saber se você já construiu algo com alguém, porque isso revela que você é capaz de oferecer segurança. E mesmo que esse passado não tenha sido perfeito, o que importa é como você se posiciona agora. Se você mostra amargura, transmite peso. Se mostra calma e leveza, transmite domínio. A atração não está em ter um histórico impecável, mas em ter maturidade para falar do passado sem ser prisioneiro dele. O mais interessante é que essa pergunta também abre espaço para você inverter o jogo. Quando ela questiona, está abrindo uma brecha para observar como você lida com emoções. É a oportunidade perfeita para mostrar firmeza e, ao mesmo tempo, lançar de volta um olhar que sugira mistério. Responder sem pressa, sem detalhes desnecessários, apenas o suficiente para demonstrar confiança. Isso não só mantém atenção, como deixa claro que você não é um livro aberto que qualquer um pode ler. E esse mistério é combustível para o desejo feminino. Perceba como tudo faz parte de uma dinâmica psicológica. A jovem coloca à prova a sua experiência, e o homem que sabe jogar transforma esse teste em um espelho que reflete sua autoridade. Quando você passa por essa primeira pergunta com segurança, ela entende que está diante de alguém que não se abala facilmente. E é exatamente aí que nasce a ponte para a próxima etapa. Se a primeira questão investiga o seu passado, a segunda mergulha diretamente no que você representa no presente. Depois de sondar o seu passado, ela avança para algo ainda mais revelador. O que você faz da vida? Essa pergunta, para muitos homens, pode parecer banal, mas na mente feminina é carregada de significados ocultos. Não se trata apenas de curiosidade profissional, muito menos de um interesse superficial por dinheiro. Trata-se de uma investigação profunda sobre quem você é hoje, sobre o valor que você carrega diante do mundo, sobre o propósito que guia seus passos. O sociólogo Pierre Bourdieu chamava isso de capital simbólico, aquilo que a sua posição, a sua atitude e a sua forma de se colocar transmitem para os outros. A jovem que olha para um homem mais velho sabe que ele já percorreu caminhos que ela ainda nem sonhou. Quando questiona sua vida, ela está testando se você é um homem com direção, com ambição, com energia vital para seguir construindo, ou se já desistiu de lutar. E aqui mora o ponto central. Se você transmite desânimo, rotina sem brilho ou estagnação, perde imediatamente o magnetismo. Mas se fala do que faz com paixão, mesmo que não seja algo grandioso, mostra vitalidade,
mostra chama. E é essa chama que acende o desejo dela, porque revela que você não está parado no tempo, mas em movimento constante. A pior resposta que um homem pode dar é aquela que soa como desculpa ou como lamento. Isso transmite falta de poder, falta de presença. A mulher não busca o detalhe técnico da sua profissão. Ela busca a energia com que você fala dela. Se você mostra entusiasmo, mesmo que seja em algo simples, demonstra que tem um eixo, que tem controle sobre sua vida. E é exatamente isso que a faz olhar para você com olhos diferentes dos que reserva a rapazes da idade dela. O que você faz da vida é, no fundo, o espelho do que você sente sobre si mesmo. É um teste de autoconfiança. Quando você responde de forma direta, calma, mas com um leve sorriso de quem sabe o que está construindo, ela entende que não está diante de um homem vencido, mas diante de alguém que segue expandindo. A atração feminina nasce do contraste. Enquanto ela vê insegurança e imaturidade nos homens mais novos, em você ela encontra firmeza e direção. E é exatamente esse contraste que prende a mente dela. Essa pergunta é também uma abertura para você plantar imagens poderosas na cabeça dela. Ao falar do que faz, pode conduzir o diálogo para valores mais profundos como liberdade, propósito e paixão. É nesse momento que você não apenas responde, mas cria um quadro mental de força. E quanto mais ela associa você a essa energia, mais ela sente que ao seu lado poderia viver uma vida diferente, mais intensa e segura. E se essa segunda pergunta revela como ela enxerga o seu presente, existe ainda uma terceira, muito mais íntima e definitiva, que entrega de vez os desejos ocultos dela. É a questão que conecta o imaginário ao futuro e que separa os homens comuns dos homens, que realmente despertam o instinto mais profundo de uma jovem. E então, chega a terceira pergunta, a mais íntima, a mais reveladora e a que expõe de forma quase instintiva o verdadeiro interesse dela. Você gostaria de ter ou de ter mais filhos? Essa não é uma pergunta casual. É um teste profundo, enraizado no instinto feminino de avaliar o homem não apenas como parceiro momentâneo, mas como figura capaz de gerar segurança, continuidade e futuro. Steven Pinker, em seus estudos sobre psicologia evolutiva, mostra como escolhas aparentemente simples carregam camadas de avaliação biológica e social. Quando uma jovem levanta esse tema, no fundo está projetando a possibilidade de você ser o tipo de homem que ela poderia confiar algo maior do que apenas uma noite, a construção de uma vida. Esse é o ponto em que muitos homens se perdem. Alguns respondem com pressa, querendo agradar. Outros se assustam e fogem. Ambos os extremos revelam insegurança. O homem que entende o jogo não se apressa, não entrega tudo de uma vez, não abre a guarda como se estivesse em busca de aprovação. Ele responde com firmeza, mas também com mistério, porque o desejo feminino não nasce da certeza imediata, mas da possibilidade que permanece em aberto. Quando você mostra que é capaz de assumir responsabilidades, mas não se coloca desesperado, transmite poder. Quando deixa no ar uma ambiguidade calculada, acende a imaginação dela. Essa pergunta é também a mais estratégica, porque desloca o jogo para o futuro. Até aqui ela testou seu passado e seu presente. Agora, ela avalia se existe espaço para algo duradouro. E não se engane. Mesmo que ela não queira filhos naquele momento, o que está em jogo é a percepção de estabilidade. É a forma dela medir se você é o tipo de homem que poderia conduzir uma vida de respeito, de legado, de algo que ultrapassa a superfície. O homem mais velho tem aqui a maior das vantagens. Diferente dos jovens que ainda estão se descobrindo, você já sabe o que quer. Já viveu o suficiente para falar com convicção. Essa convicção, quando expressa com calma e autoridade, é irresistível. Não é sobre dizer sim ou não, é sobre mostrar que você sabe o peso da pergunta e que é capaz de lidar com ela sem medo. A atração nasce justamente dessa tranquilidade, dessa ausência de desespero. Quando uma jovem chega a esse nível de intimidade, não é mais simples interesse. É sinal de que você já cruzou o território da curiosidade
e entrou no campo do desejo. Se ela ousa te perguntar sobre filhos, é porque em algum nível já se imagina dividindo algo com você. E é nesse instante que você precisa jogar com inteligência. Não negar, não se render, mas conduzir. Porque quem conduz o ritmo da conversa, conduz também a intensidade da atração. E se essa terceira pergunta revela o que ela espera do futuro, é justamente a forma como você reage que define se a chama aumenta ou se apaga. A partir daqui, não basta apenas responder. É preciso saber transformar esse momento em uma arma poderosa de sedução estratégica. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. 3 perguntas. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. É justamente nesse momento que entra o verdadeiro diferencial do homem que sabe jogar: a forma de responder. A maioria dos homens, quando pressionados por perguntas femininas, sente a necessidade de dar todas as respostas prontas, claras e imediatas, como se estivesse diante de uma entrevista de emprego. Esse é um erro que elimina o mistério e mata o desejo. A psicologia da atração mostra que a tensão nasce do espaço entre a pergunta e a resposta, da incerteza calculada que desperta a imaginação. Robert Greene, autor de As 48 Leis do Poder, lembra que o ser humano deseja mais aquilo que não consegue ter facilmente. E é exatamente por isso que o silêncio estratégico, a pausa e até a resposta ambígua se tornam armas poderosas nas mãos de um homem experiente. O segredo não é simplesmente o que você responde, mas como você responde. Uma fala calma, pausada, sem pressa em satisfazer a curiosidade dela, cria impacto. Você demonstra que não está desesperado por aprovação, que não precisa se justificar nem correr atrás de validação. Isso inverte completamente a dinâmica. Em vez de você estar tentando provar seu valor, é ela quem passa a sentir que precisa conquistar o seu respeito. Essa inversão é sutil, mas é nela que mora a manipulação mais eficaz do desejo feminino. E aqui existe uma diferença brutal entre o homem que reage como todos os outros e o homem que domina o jogo. Responder de forma direta e linear pode até parecer correto, mas é o que qualquer um faria. O homem diferenciado entende que a resposta não é o fim da conversa, mas o início de uma provocação maior. Ele dá uma parte, mas nunca o todo. Deixa espaço para que ela queira voltar, para que continue investigando, para que se sinta instigada. Esse espaço de mistério é o que mantém a chama acesa e cria na mente dela a sensação de que encontrou alguém que não se deixa capturar facilmente. É nesse ponto que o homem mais velho, se souber usar sua experiência, dispara à frente. Você já viveu o bastante para não cair na ansiedade de se explicar. Você já entendeu que, em muitas situações, menos é mais. Uma frase curta, dita com confiança, pode ter 10 vezes mais impacto do que um discurso inteiro tentando se justificar. E quando você une essa confiança ao controle emocional, cria a atmosfera perfeita para despertar a atração. Responder de forma estratégica não significa ser frio ou distante, mas sim escolher conscientemente o que revelar e o que deixar em aberto. Essa seleção é o que cria a sensação de que você tem camadas, de que existe mais a ser descoberto. E para uma mulher jovem, isso é fascinante, porque contrasta diretamente com os rapazes que despejam tudo sem filtro, sem mistério, sem profundidade. Ela percebe que está diante de um homem diferente, um homem que não apenas viveu, mas que sabe usar sua maturidade como arma. E é justamente essa postura que prepara o terreno para o próximo passo: transformar cada uma dessas perguntas em combustível para o desejo, invertendo completamente a situação e colocando você no controle do jogo. Quando você aprende a responder sem pressa e com autoridade, surge a oportunidade mais poderosa: transformar essas perguntas em desejo. Porque, no fundo, cada questão que ela faz é um espelho invertido. Não é apenas sobre você, é sobre ela mesma. Quando pergunta sobre seu passado, quer saber se pode confiar.
Quando pergunta sobre o que você faz hoje, quer sentir orgulho de dizer que está ao seu lado. E quando fala sobre filhos, está revelando que, em algum nível, já se imagina dentro de uma vida com você. O homem que percebe isso não responde de maneira passiva. Ele conduz, manipula o subtexto e devolve a carga emocional para ela, como quem segura as rédeas de um jogo psicológico. A estratégia aqui é simples, mas precisa ser aplicada com inteligência. Não se limite a responder. Devolva sempre algo que a faça se abrir mais. Se ela pergunta sobre relacionamentos, você pode dizer com firmeza que já viveu histórias, mas que hoje valoriza qualidade acima de quantidade, e em seguida perguntar o que ela mais valoriza em alguém. Essa inversão faz com que ela revele seus critérios, expondo suas fraquezas emocionais, enquanto você permanece no controle. Se ela pergunta sobre o que você faz da vida, você responde com paixão, mas logo devolve. E você? O que te move todos os dias? Agora não é mais você sendo avaliado. É ela que se sente na posição de ter que provar valor. Esse movimento de devolver a pergunta é uma arma psicológica sutil, mas devastadora. Ele cria um laço de cumplicidade, ao mesmo tempo em que reposiciona o jogo de poder. Você deixa claro que não está ali para ser analisado como mais um, mas para analisar também. Isso eleva instantaneamente sua posição na mente dela. Robert Cialdini, referência em persuasão, já mostrava como a reciprocidade é um dos gatilhos mais fortes no comportamento humano. Quando ela abre algo pessoal, cria-se uma dívida psicológica que aprende ainda mais a conversa, e essa dívida se transforma em interesse crescente. Além disso, esse jogo cria um contraste brutal com o que ela está acostumada. Os homens mais novos, ansiosos, respondem de imediato e tentam impressionar. Você, ao contrário, transforma o diálogo em uma dança onde ela sente que precisa se expor para conquistar o seu respeito. Isso mexe com a mente feminina em um nível profundo, porque ativa um instinto ancestral, o de perseguir o que não está facilmente disponível. E é exatamente essa sensação que alimenta o desejo, não a certeza. Perceba como, nesse processo, você não apenas responde, mas conduz o roteiro da atração. Cada resposta curta, cada silêncio calculado, cada devolução estratégica, cria uma rede de emoções que faz com que ela queira mais. Você não está apenas participando da conversa, está moldando o imaginário dela. E no imaginário feminino, o homem que domina o ritmo é sempre o que desperta mais intensidade. Agora você já entendeu o que realmente significa quando uma jovem te faz essas 3 perguntas. Não são palavras soltas, são sinais claros de interesse que você pode usar a seu favor para despertar desejo, respeito e atração. O homem que aprende a ler esses sinais nunca mais joga no campo da dúvida, porque sabe exatamente onde está o poder. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e comente aqui embaixo o que achou. Sua opinião fortalece a nossa comunidade. E se quiser apoiar ainda mais essa missão de formar homens mais fortes, mais conscientes e mais respeitados, torne-se membro. Assim, você terá seu nome nas telas finais dos nossos vídeos, fazendo parte de algo maior. Aqui nós não somos apenas um canal. Somos uma irmandade de homens que buscam evolução constante. Sua participação é fundamental para que essa comunidade cresça e continue levando essa mensagem a cada vez mais pessoas.